noite, pessoal. E aí, chegamos. Bem-vindo, Daniel. Hoje a live vai ser sobre... Eu cheguei até a colocar um título aqui antes, mas parece que não ficou. Vamos lá, então. Você usa sua respiração a seu favor? Como ela pode... Vou deixar essa musiquinha pra depois. Influenciar no seu dia a dia. Olá, Marcelo, tudo bem? Esse é o tema da nossa live, que eu já vou deixar aqui fixada para que todos comentarem. Ali, fixa comentário. Pronto. Aprendendo com os amigos. Tudo bem. Hoje o dia foi muito proveitoso, né, Marcelo? Com certeza. Grandes frutos aí. Olá, praia para todos. Bem-vindo. Obrigada pelo carinho, atenção. Será muito falado aqui na nossa live de hoje, com certeza. Olá, Heitor. Bem-vindo. O áudio tá bom, galera? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Marcelo. Obrigada. Futuramente, quem sabe, hein, Marcelo? Olá, Alex. Seja bem-vindo. Obrigada pelo retorno do áudio. Ari, que legal você aqui. Bem-vindo. Aninha, bem-vinda. Boa noite. Jaque, tudo bem? Então, galera, como vocês estão vendo aí no comentário fixado, hoje a gente vai falar sobre respiração. O que ela pode ou não influenciar no seu dia a dia. Com certeza vamos fazer alguns exercícios básicos. Eu até esqueci. Olá, Marcela, bem-vinda, tudo bem? Eu esqueci de colocar nos history que para nossa live de hoje a gente vai precisar de uma fita, seja um cabo, cadarço, qualquer coisa que você possa medir. Pelo menos mensurar, se tem um controle dos nossos exercícios que a gente vai fazer aqui, vai ser muito bacana o feedback que a gente vai dar. E também um canudo, que um dos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o canudo, tá bom? Então, ainda dá tempo, a live vai ficar aqui. Dá uma corridinha lá rápida e volta rapidinho com um canudo e uma fita pra estar participando do exercício no final da live, tá bom? Olá, Thaís! Quanto tempo, saudade! Tudo bem? Estamos aguardando aí. Olha quem chegou, gente! A nossa convidada! Ela chegou! Queridona, ela querida, assim que possível, manda o convite aí pra eu te adicionar aqui na nossa conversa. Bem-vindo, Flávia. Tudo de bom. Temos uns projetos aí pintando junto com o Flávio. Com certeza vai render grandes frutos pra Medsport, não é não, Flávio? Opa, vamos ver aqui. Olá! Olá! Finalmente! Que bom conseguir conectar com vocês. O som tá bom? Tá ótimo. Tá bom pra vocês? Olha o que tá vendo aqui no fundo. Cadê?
Tá baixo? Ah, sei. Gosto. E é nessa vibe, galera, que a gente vai começar a nossa live de hoje. Eu fiz isso como surpresa pra Perla. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Com a ajuda de alguns amigos que fazem lives e tudo mais, eu aprendi alguns truques para nossa live. Eu fixei um comentário aqui embaixo falando do que a gente vai falar sobre, né, a live de hoje. Então, quem estiver passando por aqui, quiser só dar um oi, vai saber mais ou menos do que a gente vai estar falando. E uma amiga que está fazendo um intercâmbio na China, ela disse que às vezes quando ela assiste a live, ela sente falta da música. E aí eu tive essa ideia de perguntar qual era a sua música que você gostava para poder iniciar a nossa live de hoje. Amei. Eu acho que essa música é muito positiva, né? Eu acho que tem uma Com certeza. mensagem muito legal nela. Bom, vamos lá. Vamos lá, né? Essa nossa conversa de hoje. Ó, já separei a nossa fita, já trouxe canudo, já dei um spoiler aí pra galera no início da live. Então vamos com tudo. Vamos com tudo. Bom, você inicialmente, eu acho que eu vou deixar para você, né? Primeiro você se apresenta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Perla. Eu e Camila, a gente se conheceu há uns anos atrás, quando eu estava ainda, eu acho que na faculdade de Educação Física. Então, me formei na faculdade, no Rio de Janeiro. Tem 6 anos e que eu saí do Brasil e moro atualmente hoje na Califórnia. Aqui na Califórnia eu atuo ainda como personal trainer em algumas academias. E comecei de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos para cá, estudar um pouco mais sobre a influência do nosso padrão respiratório, da maneira como a gente respira no geral, no dia a dia. A primeira coisa que me interessou mais foi por conta do exercício, obviamente, e aí, estudando, cada vez mais eu vejo evidências de como isso influencia no nosso dia a dia. Então, mais ou menos, o porquê que eu entrei nessa área da respiração. E, enfim, eu e Camila, a gente se conheceu, como eu falei, há quantos anos atrás, Camila? Ixi, aí a gente vai confessar a nossa idade, mas se não me engano, foi há 9 anos. 9 anos. Porque o projeto Praia para Todos, que inclusive está aqui na nossa live, ele iniciou em 2008 e 2009, né? E eu comecei no projeto em 2011. Uhum. Então tem mais ou menos aí uns 9 anos, né? Que legal, foi bem né? bacana que eu estava no final da faculdade, eu tinha acabado de me formar, formei em 2009. E aí, então, deixa eu me apresentar. Eu sou Camila, fisioterapeuta. Eu me formei na Estácio, né? E comecei no projeto Praia para Todos, onde eu conheci a Perla em 2011, na Barra da Tijuca. E aí, nesse projeto, que foi um divisor de águas, pelo menos praticamente para todo mundo que participa do projeto, né, Perla? Porque o projeto, além de ter como principal missão atender as pessoas com deficiências a nível da praia, né, oferecer acesso e oportunidade de esporte adaptado para as pessoas na praia, ele também é um divisor de águas para os profissionais que trabalham nesse projeto. Pelo menos foi para mim. Porque a gente aprendeu muita coisa lá naquele projeto que a gente não aprende na faculdade, né? E o público principal do projeto são pessoas com deficiência, ou seja, pacientes, muitas vezes de clínicas de reabilitação ou de instituições que prezam por essas pessoas, né? E aí tem diversas deficiências, como distrofia muscular, paralisia cerebral, pessoas com tetraplegia, hemiplegia, enfim, são diversas deficiências que a gente abrange no projeto, pessoas muletantes, pessoas com deficiência visual, e que têm a oportunidade de ir à praia através do projeto. E ele é realizado todos os sábados e domingos no período do verão.
especificamente na praia da Barra da Tijuca, em Copacabana. Então a gente já lança um spoiler aí que com certeza no próximo verão o Praia para Todos vai estar nessas praias, oferecendo esse acesso. Então procurem nas redes sociais o Praia para Todos, que com certeza vão ter maiores informações lá. Possível no próximo verão ter mais praias, pelo menos é o que a gente ora todos os dias, cada vez mais acesso, cada vez mais a praia seja realmente democrática para as pessoas, né? E o que a gente aprendeu com o profissional no projeto é que o projeto é ímpar. Acho que você ter a oportunidade de socializar e vivenciar outras deficiências com as pessoas é fundamental. E a gente aprende com os pais também, né? Com os familiares desses projetos, dessas pessoas que vão ao projeto. Porque no projeto a gente já vivenciou várias alegrias, várias, às vezes, tristezas, porque tinha gente que, pô, 30, 40 anos não sabe o que é praia, não sabe o que é a praia, o mar tem gosto de salgado. E a gente tem essa oportunidade de oferecer isso para as pessoas, né? Então, para mim, e acredito que para você também, o praia foi um divisor de águas na nossa profissão, né? De poder vislumbrar isso nos olhos das pessoas, né? E eu acho que sei lá, para mim foi, particularmente, foi um aprendizado, assim, muito grande também, que a gente, com a experiência, né? Eu costumava falar isso com as pessoas lá, que às vezes a galera, ai, obrigada que você tá aqui, não sei o quê, mas eu acho que a gente ganhava muita coisa em retorno que a gente não imaginava, né? Que a gente ia ganhar com essa convivência, com aprender com a dificuldade do outro, né? E Verdade. se colocar a serviço de uma certa forma que você possa, de repente, aliviar, né, uma dor, né, para aquela pessoa, né, naquele dia. E eu acho que uma das coisas, dos momentos mais marcantes, assim, era quando a gente tinha alguém que ou não tinha oportunidade de ir para a praia, né, há muito tempo, muitos anos, ou uma pessoa que nunca tinha, assim, E o entrado da no mar praia, e verdade. estado com ele naquele momento, né? Foram Verdade. assim, eu tenho essas cenas, assim, na cabeça, sabe? Desses momentos. E quanto a gente se divertia, ai, vamos combinar, né? Massa. Era muito divertido. Marcelo que o diga. Marcelo que tá aí que diga que recebeu o quê? Várias esfoliações, né? De Foi graça. muito legal. Foram momentos assim de muito aprendizado, muita troca, muita diversão também nesse projeto. Eu tenho Verdade. A saudade de você. principal missão do projeto era a alegria, né? Porque a gente Sim, podia recepcionar as pessoas com um sorriso aberto. Pelo menos é o cartão de visita do carioca, né? com Tem coisa certeza. melhor do que isso? Você ser recepcionada num projeto com um abraço bem apertado ou com um sorriso de orelha a orelha? Não tem, né? Então, acho que Não tem. realmente o projeto, poxa, tem muita história. Se for, vai ser uma live só de praia para todos Sim, aqui para contar as já várias histórias. falei só desse projeto aqui. Mas então, Camila, eu fiquei Hum, muito, muito feliz de você ter me chamado para fazer essa live, porque eu acho que tem muita coisa que a gente trocou, né, na mentoria que você fez comigo e que me acrescentou muito também. Então, o que eu acho muito legal da nossa profissão é essa troca que a gente tem, que às vezes você chega achando que você vai ensinar, né? Alguma coisa que obviamente você ensina, você está dividindo ali uma coisa que você aprendeu. Então, uhum. a gente acaba ensinando, mas ensinando a gente também aprende muito. E eu sou muito honrada de você ter topado fazer essa mentoria comigo, porque acho que a gente se perdeu aqui um pouquinho. É, parece que travou um bocadinho. Olá? Voltou? Normal, hein? Voltou? Voltamos. Que bom. Voltamos! Então, então eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, desse trabalho em si, né? Toda vez que você aprende alguma coisa e você troca isso, né? Você passa para alguém, você também aprende do mesmo modo. E por isso que eu fiquei tão feliz de você ter topado fazer a mentoria comigo,
porque eu já sei do seu constante interesse em aprendizado, eu sei do seu constante interesse em servir, em estar sempre ajudando as pessoas, e eu sei que a sua profissão linda de fisioterapeuta é uma profissão que você pode também beneficiar muitas pessoas, se beneficiar e beneficiar muitas pessoas a partir do que a gente pôde trocar, né, nessa mentoria. E foi uma grande oportunidade para mim também praticar mais em como dividir essa informação com, com mais gente pela internet, né? Porque, como a gente falou previamente, é muito interessante quando a gente está numa situação dessa agora do coronavírus, por exemplo, e que você não sai de casa. E eu vou te falar que eu não parei de trabalhar no coronavírus. Eu não lembro de um momento aqui em casa que a minha rotina tenha sido na primeira semana, talvez, porque a gente ficou meio desbaratinado, mas assim, eu tô sempre trabalhando em alguma coisa, sabe? Seja fazendo projetos meus, construindo coisas no papel, anotando, tentando aqui, tentando dali. Então, a internet acaba facilitando, né, nesse momento. E eu acho que isso vai ainda, que a gente vai carregar uma coisa que a gente pode dizer boa, né? Eu Uhum. sei que muita gente está sofrendo com o vírus. Eu mesma, muita coisa que a gente às vezes passa, experiencia, né, também sobre ansiedade, que a gente vai falar um pouco mais disso hoje na live, quando a gente tocar no assunto da respiração. Mas, assim, eu me vejo ainda com as práticas de respiração, com todo o processo de autoconhecimento que eu estou passando aqui, com todo o aprendizado que eu estou buscando e buscando me melhorar, me conhecer, enfim, tentando não pensar demais, né, sobre o futuro, tentando não me apegar muito e não vibrar nessa coisa do medo. É difícil, é um Muito difícil. processo, porque a gente vê a situação atual, o que está acontecendo, é realmente um desafio para todos nós. Então, esqueci porque eu estava falando isso. Mas, Foi enfim. boa colocação. Então, a internet, então, eu acho que a internet, nesse caso, colabora muito, né? Porque a gente agora tem a possibilidade de praticar, exercer a nossa profissão, fazer o que a gente ama fazer de uma maneira virtual, que eu era super reticente nisso antigamente. E por incrível que Somos pareça, duas. você também, né? Comecei a fazer um curso no ano passado de coaching em nutrição e saúde pela internet, porque essa universidade é em Nova York e eu moro na Califórnia. Então, esse curso é totalmente online. E eu aprendo muito, assim, tremendamente com esse curso, sabe? É muito do que você se propõe também, né? Do comprometimento dos dois lados. Você que se compromete em passar o conteúdo, o aluno se compromete em aprender. Você consegue sim ter bons resultados, como a gente teve na nossa mentoria, né? Então, Exatamente. queria que você contasse agora um pouco da sua experiência com a mentoria, como é que foi para você aprender essas coisas sobre respiração. E aí, no final, eu gostaria de passar algumas coisas básicas, assim, que todo mundo pode fazer em casa, que vocês já podem começar hoje. Vou explicar, obviamente, o porquê que essa prática, porquê que estar ciente da sua respiração é importante, porquê que você começar a se observar, se autoavaliar é importante, como você pode usar essas ferramentas para melhorar a maneira como você se sente no seu dia a dia, melhorar diversos aspectos, não só como você se sente, mas também como seu corpo funciona e como ele reage a certas situações, tá? Então, vou te passar a palavra, Camila. Então, a gente começou a fazer a mentoria foi no início de março, não, finalzinho de março, se não me engano. E foi justamente na segunda ou terceira semana que a gente já estava aqui no Brasil no isolamento social, né? E as 2 primeiras semanas de isolamento para mim foi muito difícil, porque como a gente comentou antes, eu sou muito hands-on. Hands-on para fisioterapia é fazer terapia em loco, colocar a mão na massa, ver grau a grau, trabalhar com paciente, seja ele neurológico, trauma, enfim, trabalhar com a mão na massa, literalmente. E aí veio o isolamento e a gente falou, e agora? O que a gente faz? A gente vai ficar parado? A gente não pode ficar parado. E aí a Perla veio com essa ideia de mentoria, e o interessante falar é que ela lançou essa ideia no Instagram e eu não vi. E ela enlouquecidamente me procurou no WhatsApp,
porque ela achou interessante e foi muito. E foi através da própria mentoria que clareou as minhas ideias. E com isso, a gente, depois da mentoria, eu consegui tirar essa questão de muito hands-on e fazer hands-off através da telefisioterapia, atendimento de fisioterapia com Zoom, com Google Meeting, com FaceTime, enfim, diversos recursos virtuais que a gente tem atualmente para estar trabalhando com o atendimento virtual. E graças a essa loucura de isolamento que a gente viveu, vários conselhos, né, de várias profissões chancelaram, deram autorização para que isso realmente pudesse acontecer. Então, isso também foi uma vitória para vários conselhos esse ano, não só de educação física, fisioterapia, psicologia, já existia há algum tempo com relação a isso. Então, foi muito bacana também ter esse apoio dos conselhos, né? Porque às vezes fica, será que sim? Será que não? Será que vai valer a pena? Isso pode acontecer? Isso pode. Hoje em dia já está autorizado fazer esse teleatendimento. E foi muito bacana, porque através dessa mentoria, o Marcelo está aí, é uma prova viva disso, que ele tem a gente tem te falado tudo pelo menos uma vez por semana, e ele mudou, assim, não foi da água para o vinho, porque a gente fala para ele que se ele tá vinho demais, ele fica muito, sabe, tipo estrelinha. Então a gente fala que ele tá naquela água assim, quase virando um vinho. Mas realmente, assim, a mudança de postura é outra, entendeu? A visão dele, do dia a dia dele é outra. Eu tive a oportunidade de fazer também, tenho alguns atendimentos de telefisioterapia com alguns pacientes. E só essa questão de estar muito ansioso, você para e ter 5 minutos, 5 minutos para você, te dá um up para você fazer o dia, qualquer coisa no dia a dia, que é assim impressionante. Pelo menos foi para mim, foi uma mudança, rotina de hábitos, de tudo. Hoje em dia eu acordo, tomo meu café e tiro assim. Vou lá, pego o meu colchãozinho, boto no sol, numa sombra fresca, aproveito, boto de meditação e vou lá, faço os meus exercícios respiratórios. De 5, às vezes quando o dia tá muito corrido, são 5 minutos. Quando o dia tá light, são 15 minutos. E, nossa, o dia rende. É impressionante. Você fica com uma energia que é sensacional. Realmente é muito bom. Que bom, Camila. Fico feliz de saber disso, né? Saber da sua evolução nesse processo. Fala um pouco pra gente, porque eu lembro que quando a gente fez a sua avaliação, no quadro dos sintomas, tinha dores na região dos ombros, né? Uma tensão ali na região dos ombros, do pescoço. E no final já da mentoria, você já tava diminuindo essa sensação de dor, né? Por conta dos exercícios de respiração. Conta pra gente um pouco como foi isso. Então, a gente tem através dessa mentoria, a gente utilizava uma escala que a gente tinha para poder graduar de acordo com a escala de Eva, né? Acredito que já era de 0 a 10, a gente dava uma nota para alguns sintomas que a gente tinha. Ansiedade, no quadro de humor, ansiedade, depressão, né? E dores, eu tinha essas dores nos ombros. Hoje em dia eu sinto muito menos. A consciência corporal que eu ganhei junto com os exercícios da respiração foi fundamental para eu também ter um autocontrole de todas as dores que eu tinha no corpo. Né? Às vezes dores na lombar, dor no pescoço. Eu usava eu uso muita mochila. Né? Então, às vezes eu coloco coisas demais na mochila. E aí a gente começa a rever algumas coisas. Será que é? Será que sim? Será que vale a pena? Será que não vale? E a gente vai pontuando essas coisas de acordo com as ideias que a gente vai tendo.
né? Então foi assim, hoje, meu nível de ansiedade tá muito mais baixo. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu não sou tanto hoje em dia. Tento planejar, sim, para daqui a uma semana, mas pensando o dia a dia, um dia de cada vez. Tenho planejamento na agenda para segunda a sexta, beleza. Mas hoje é terça, né? Então, se hoje é terça, o que que eu vou fazer amanhã? Amanhã é só quarta. Eu não vou pensar ainda o que eu vou fazer na sexta. Tá planejado, tá lá, tá escrito. Mas calma, hoje ainda é terça. Vamos viver a terça-feira. Amanhã é quarta e a gente vai ver o que a gente vai fazer na quarta. Sim. Já tem planos? Tem. Mas não vamos ver eles ainda. Calma, É interessante né? isso que você falou. Tem dois pontos, duas coisas que você falou aí que são, assim, eu acho que são coisas que a gente pode anotar, assim, sabe? Deixar como uma anotação. Porque uma é a gente viver sempre na ansiedade, né, do dia seguinte. Camila, acho que a gente se perdeu de novo. E Voltou? eu trago. Voltou? Sei. Carla Eu voltou? também. Voltei. Então vai lá. Então, a segunda coisa que eu acho que é muito, muito importante da gente saber é, muita gente, quando eu vou fazer avaliação, a primeira avaliação, quando eu até falo sobre respiração, às vezes numa aula ou numa conversa, a pessoa fala, ai, mas isso não é pra mim, sabe? Ai, eu não consigo. Ai, eu sempre respirei pela boca porque o meu nariz, não sei o quê. E a gente vai tocar nisso daqui a pouco, mas é um ponto importante da gente ressaltar é que a gente não consegue ter um bom controle daquilo que a gente não tem intimidade, né? Daquilo que a gente não reconhece. Acho que cortou de novo, Camila. Tô voltando. Voltou. Foi. Oi, voltou. Então, a gente não consegue ter um controle de uma coisa que a gente não conhece, né? De uma coisa que a gente não tá vendo. Pensa, por exemplo, eu lembro muito da minha experiência quando eu comecei a dirigir. Eu, quando entrei a primeira vez de um carro, eu já tinha andado de carro, né? Já era uma coisa corriqueira, já tinha visto o carro, já tinha andado nele, mas eu nunca tinha eu colocado a minha mão no volante para controlar aquele veículo e dirigir. Então eu tive que aprender. Você senta, vai para aula teórica, você aprende as partes do carro, você estuda tudo aquilo, ali você dorme na aula, né? Mas tá ali. Então você aprende devagar, você vai começando a se familiarizar com o carro. E aí você entra no carro e você começa então a operar aquele veículo. E você vai falhar na primeira vez, o carro vai morrer, no meu tempo, carro de marcha, o carro morria, você às vezes acha que vai perder o controle, dá pânico, nervoso, você acha que você não vai aprender aquilo nunca. E você começa a pensar que tem mil coisas para você pensar antes de você ligar a chave do carro. Então, todo o processo de aprendizado, ele vai passar por essas fases. E a mesma coisa é com a nossa respiração, com a consciência corporal, que você mesma comentou. De primeira, Uhum. você vai sentir uma dificuldade em, de repente, executar um movimento, ou você não vai nem saber que você precisa. Eu respiro minha vida inteira. Para que eu preciso aprender a respirar? Sabe? Então, são essas questões que a gente precisa observar, que você não vai saber se você precisa melhorar se você nunca se observou, né? Você não vai saber Verdade. como mudar se você não se observa e entende o funcionamento disso. Mas tudo isso começa com o primeiro fator, que é a observação. Então, se vocês têm papel e caneta disponível aí, eu gostaria até que vocês fizessem essa anotação, porque eu vou dar alguns pontos para vocês no decorrer da aula hoje. Da live, da aula, aquelas professoras gostam de falar que tá dando aula. Mas no decorrer da live hoje, eu vou dar alguns pontos para vocês poderem anotar e conseguirem depois seguir esse passo a passo, tá? Então, a primeira coisa é a observação, que é uma coisa que a gente trabalhou bastante, né, Camila, no início. Uhum. Você fazer essa observação e ver se você realmente
como é que tá o teu padrão de respiração. E aí você se percebendo, então a gente... Voltei. Gente, tem alguém me vendo aqui? Voltou. Quem está assistindo, fala qual é a internet que vocês acham que está paralisando. Tá paralisando os dois vídeos, só o meu, só o da Camila, para eu saber se eu preciso mudar de cômodo, porque às vezes a internet aqui num cômodo não funciona tão bem. Ah, bom, eu agora acabei de mudar pro meu 3G. Também, porque... Tá Tá, ouvindo? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá, então, mas eu não tô conseguindo carregar os comentários aqui das Ah, tá pessoas. voltando aos poucos. Eu tenho alguns aqui. Oi? Eu acho que não caiu totalmente, não. É também porque toda vez que eu vou mexer, às vezes parece que as duas em momentos diferentes. Opa, ela saiu. Calma, gente. Ela vai voltar. Se ela voltar. Estamos voltando. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem participando aqui da live, tá? Assim, com certeza, eu ainda não li todos os comentários, porque aí eu deixo a Perla falar, né? E eu vou comentando também. Então, ela tá voltando para poder engrandecer ainda mais a nossa live. Ela vai ficar disponível no meu IGTV. Opa, voltou. E futuramente, amanhã, vou poder disponibilizar a live no YouTube da Medsport, tá bom? Que é a minha atual empresa atualmente. Tá? Além do IGTV, que agora já vai direto, Maravilhosa. né, aqui no Instagram, a gente tem a oportunidade do YouTube também. Seu tá travando, Camila. Voltou, tá Conseguindo escutar voltando. você. Tô aqui, gente. É. Você tá voltando E aos agora tem uma poucos. pessoa batucando um troço aqui embaixo, que eu não sei quem é, estão batendo um martelo. Tá Verdade. escutando? Vocês estão escutando aí? Horror. Eu tô te ouvindo. Obrigada, gente, pela paciência de vocês, por ainda estarem aqui, firmes e fortes. Bom, A gente vai conseguir, tá, vamos lá. vamos voltar então. E aí a gente falou dessa questão, né, da gente se observar. Então, eu acho que a primeira coisa Isso. a se fazer é justamente a observação, tá? E aí, a partir disso, a gente começa a fazer os exercícios e a prática desses exercícios diariamente é o que vão levar você a ter mais domínio e conseguir observar os resultados. Então, só para a gente saber a importância disso e por que é interessante a gente entender mais sobre a nossa respiração e se observar e a partir daí começar a trabalhar para alcançar algumas mudanças, porque a nossa respiração ela vai afetar diversos fatores na nossa vida. Se você é o tipo de pessoa que dorme de boca aberta, que você ronca, você acorda com a boca seca de manhã. Tem gente que acorda, né, que tá com a boca ressecada, com a garganta ressecada. Uhum. Gente que acorda de madrugada para beber água, porque tá tudo ressecado aqui. Isso é um sinal de que a sua respiração precisa melhorar. Se você acorda super cansado, não importa a quantidade de horas que você dormiu, parece que você não dormiu nada quando você acorda, provavelmente a sua respiração tem muito a ver com isso. Se você sente ansiedade durante o dia, se você boceja muito,
Se você sente muita fadiga durante o seu dia inteiro, se o seu nível de estresse está lá em cima, se você tem dificuldade, por exemplo, você faz atividade física, segue tudo bonitinho, mas tem muita dificuldade de perder gordura na região abdominal, está relacionado com o nosso nível alto de cortisol, que também sofre influência da sua respiração. Que mais? São tantas coisas, gente. A postura é uma coisa que é muito afetada. A Camila percebeu isso quando a gente fez atividade, os exercícios nas aulas comigo, como ela conseguiu melhorar, tá mais consciente da postura. Porque você adquire mais consciência corporal. Tá vendo, Vanessa? Então, isso é um fator, tá? Muito crítico. E a segunda coisa é que você consegue liberar, às vezes, uma parte do seu corpo que está mais tensa por causa da tua movimentação na respiração. Eu vou tocar fundo nesse aspecto, porque eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos melhorar. Gente, sem brincadeira, 90% das pessoas, tô jogando um número aqui, tá? Que é um número altíssimo, de nós, da população, respira errado. Eu me incluo nisso também. Existe o termo, por exemplo, que a gente fala evolução. A evolução nada mais é do que uma adaptação. Não quer dizer uma melhora. Quer dizer que o ser humano, ele se adaptou, né, às condições que a gente vive. A gente hoje não vive mais como o Neandertal lá, né? Que, enfim, a rotina dos caras era totalmente diferente. Nós evoluímos, a gente hoje é um outro tipo de ser humano. E cada vez mais iremos evoluir de acordo com as nossas atividades cotidianas. De acordo com o que a gente tem, né? Com os desafios que a gente tem ou não tem. Então, a nossa respiração ela vai influenciar em tudo isso. E não é uma coincidência que a gente está... a nossa população, no geral, está extremamente estressada. Crianças cada vez mais com déficit de atenção. Adultos com déficit de atenção. Aqui nos Estados Unidos é muito grande o número de pessoas tomando medicação. A chamada Ritalina, né? Muita gente que eu conheço toma, tá? Por causa de problema de concentração. E muitas vezes isso vem... eu não sei porque eu nunca tomei, mas eu posso falar para vocês que você pode melhorar a sua atenção, pode melhorar o seu sono, pode melhorar a sua digestão, pode melhorar as suas respostas a estresses diários, pode melhorar a sua postura. Tudo isso aprendendo como respirar melhor, tá? Então, eu já posso afirmar para você que está assistindo essa live agora, provavelmente tem alguma coisa na sua respiração, algum aspecto que você pode melhorar. E é isso que a gente vai treinar aqui hoje, tá? Então, são 3... O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o padrão dessa respiração. Qual é a mecânica que você está respirando? Primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre o ritmo dessa respiração. Em que ritmo que você tá? O terceiro ponto é se essa respiração ela tá vindo pelo nariz ou pela boca, tá? Pontos cruciais que a gente vai tocar. Então, a primeira coisa tá todo mundo acompanhando, gente? O Pilates trabalha muito bem a respiração, 90% dos pacientes chegam com alguma disfunção respiratória. Sim, Jaqueline, então sabe. Você trabalha com Pilates, Jaqueline? Tem muita coisa. Sim, trabalha. E é muito legal que os profissionais da área, da fisioterapia, da educação física, do Pilates, o que seja que você trabalhe, que você tenha consciência disso cada vez mais, que nós tenhamos a consciência, que a gente possa ajudar o nosso aluno que está na nossa frente ali, e você às vezes com uma dica de 5 minutos você pode ajudar aquela pessoa e ela vai praticar aquilo ali pro dia a dia dela. Então, e até que você não seja da área, o que você aprendeu, você sentiu, funcionou para você, ensina pro colega do lado, ensina pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, porque são coisas simples e que a gente pode estar cada vez mais consciente para melhorar, tá? Então, vamos lá. Importante dizer também, Perla, que toda mudança de hábito, às vezes, tem dores, né? Então, claro, com os exercícios, pode ser que algumas dores apareçam. Sim. Mas essas dores vão aparecer para mudança. Então, toda mudança é boa e também. Às vezes até, Camila, às vezes a dor nem apareceu. Às vezes a pessoa só começou a tomar consciência que ela sentia dor. Porque a gente tem um pouco essa dificuldade também. A Camila paralisou.
Eu tô paralisada, gente? Tô voltando. Então Não, eu não tá tô. não. Voltou. Não, tô voltando. Voltou? Voltei. Acho que voltamos. Então, toda mudança de sacrifício. E às vezes, sim, Voltamos. pelo fato da gente estar se observando mais, a gente começa a notar coisas do nosso corpo que a gente não sabia que estavam ali, tá? Então tem muito isso, cara. É uma coisa assim, é muito comum com muita gente que eu trabalho, da pessoa às vezes falar, começar a fazer um treino de respiração, falar, caramba, mas eu não tinha noção disso aqui, do meu corpo, ou sei lá, da minha vida, de um padrão de pensamento. Então, são coisas que vão começar, que você vai começar a ter mais clareza, vai começar a conseguir se observar melhor, tá? Então, tem isso também, da gente, às vezes, começar a ter alguma dor, porque você está mudando alguma coisa. Mas também tem o fato da gente, às vezes, não estar ciente daquilo. E, às vezes, você, quando começa a tomar mais consciência, você começa a observar isso, tá? Então, vamos lá. O padrão, a primeira coisa que eu falei... Vamos lá, Perla. Vamos botar esse pessoal pra se Vamos para a mexer aí. prática, vamos começar a se mexer. A primeira coisa que eu falei foi do padrão de respiração, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar, porque eu acho que a yoga está muito divulgada hoje em dia, né? A gente assiste, vê yoga em tudo que é lugar. Qualquer pessoa no Instagram já viu alguém ensinando alguma coisa sobre a yoga. Eu acho muito interessante, porque a yoga fala bastante também disso, de presença, de autoconhecimento, da sua respiração, de você estar realmente se percebendo. Então, se você já viu alguma coisa sobre respiração, provavelmente você... Jaqueline, eu sempre trabalho a respiração dos meus pacientes entre as aulas e vejo uma melhora muito grande, inclusive o uso da Ritalina. O paciente deixou de usar, pois ele aprendeu a respirar melhor. Sim, sim. Legal que você teve esse resultado com seu aluno, Jaqueline. Então, a gente, falando desse padrão de respiração, a yoga fala bastante disso, de você, né, sentar num lugar tranquilo. Então, se você puder, nesse momento, estar sentado e, de preferência, com as suas costas apoiadas, tá? Porque quando a gente trabalha alguns músculos da respiração na primeira vez, é interessante que você faça isso sem precisar utilizar os músculos que sustentam a sua postura, tá? Uma primeira prática. Depois você pode fazer e você pode, obviamente, porque você vai querer praticar isso no seu dia a dia, quando você pratica outras atividades, você vai estar usando músculos posturais também. Mas para agora, para a primeira prática, se você puder ter as suas costas apoiadas, ou sentado na cadeira, ou até no chão, deitado no chão, com a sua perna dobradinha, tá? Ajuda bastante. Porque você consegue se concentrar mais e se focar somente nesse movimento que a gente vai praticar agora, tá bom? Então você pode colocar, só para o fato de você ter um feedback, colocar uma mão no seu peito, uma mão na sua barriga, fazer uma respiração profunda e observar o que movimenta. Você sente o seu corpo, isso eu vou querer a participação de vocês, tá, gente? Quem puder responder aqui. Você sente o seu corpo se movimentando. Oi, Ana. Hi, PJ. Você sente o seu corpo se movimentando para cima e para baixo ou para os lados? Quem está fazendo o exercício, me responde aqui, por favor. Uma mão no peito, uma na barriga. Quando você respira, você sente mais movimentar o quê? Os comentários não estão carregando muito bem para mim. Então, são dois padrões, tá? Um, que é muito comum da gente acontecer, é quando a gente respira, principalmente quando alguém fala para você respira fundo, você faz isso, ó. Para cima e para baixo. Vanessa falou, de cima pra baixo. Então, é um padrão muito comum, ó. Marcela, cima, baixo. Marcela para os lados, porque o Marcelo tá sabendo. Então, a gente tem... isso é uma primeira coisa que a gente já pode começar a corrigir agora, tá? Se você respira e você percebe que os seus ombros, eles se movem assim, ó, para cima e para baixo, somente,
e a sua barriga às vezes entra quando você inspira e você enche só o peito? Mais alguém? Acontece isso de você respirar e o peito enche? E vem, ó. Isso, a Ana Clara já sabe também. Essa é a respiração, a chamada respiração horizontal, tá? Então, se você está respirando, elevando o seu pescoço, elevando os seus ombros, e às vezes até encolhendo a barriga, enchendo o peito, esse é um padrão que você não quer estar repetindo, tá? O que a gente vai fazer? Você vai colocar a sua mão na barriga, a mão no peito, e vai se concentrar agora em encher a região do ar que você respira. Tenta deixar os seus ombros mais relaxados, ombro relaxado, as mãos na barriga, e você vê se você consegue, na sua inspiração agora, preencher essa área do seu abdômen, em volta da sua cintura toda. Pratica de 2 a 3 respirações para mim e me diz como é que você se sente. Maravilhado. De cima para baixo, na região do externo, barriga, e vai para a região abdominal, para os lados. Tá, beleza. Então, se você sente que essa respiração ela vem de cima para baixo e depois você expande, a ordem que a gente gostaria de estar respirando, pensa num copo. Quando você enche um copo d'água, por exemplo, você vai encher primeiro a base do copo, né? E depois o copo vai se encher até lá em cima. A mesma coisa com a sua respiração. Aqui, essa região do abdômen e do assoalho pélvico, ela é a base, tá? Ela vai ser a base para você. Você quer encher essa parte primeiro da base, para depois você, então, encher essa parte de cima. Obviamente, você vai movimentar o seu tórax, porque o seu pulmão tá ali, tá nessa região, e você tá enchendo o seu pulmão com ar, tá? Mas, primeiramente, você quer encher a região mais baixa, que tá aqui, bem abaixo da sua costela. Então, só para vocês entenderem o porquê disso, tá? Para vocês, para ficar mais claro, vou explicar para vocês sobre o músculo do diafragma. Por que a gente fala que a respiração pela barriga, a gente fala isso grossamente falando, mas é a respiração do diafragma, que está localizado aqui, logo abaixo da linha, logo nessa região aqui, ó. Tá aqui a sua costela. Aqui, mais ou menos, nessa região da costela, está o seu diafragma. Ele tá assim, tá bom? E o que acontece com o seu diafragma quando você respira? O diafragma é um músculo. Quando você respira, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de expansão. Ele abre. E quando você expira, ele se recolhe, tá? Então, isso é o seu diafragma. Eu vou ficar mais para cima aqui por causa dos comentários. Ele vai se abrir na sua inspiração e ele vai se recolher na sua expiração. Por conta desse movimento do diafragma, é que a gente fala que quando você respira, você quer ver essa expansão da parte abdominal. Essa região que está logo abaixo aqui ai, gente, eu fico esquecendo o nome disso. Da sua costela, tá bom? Então, você vai querer expandir essa região e, na hora da sua expiração, essa região vai diminuir. Na inspiração, ela cresce. Na expiração, ela diminui. E aí, por quê? Essa movimentação do seu diafragma vai causar uma diferença de pressão que vai facilitar do seu pulmão conseguir receber mais oxigênio. Porque o desenho do pulmão, se a gente for parar para pensar, ele é maiorzinho na parte de baixo e ele é menor na parte de cima, né? É um desenho assim, pequeno aqui e grande aqui embaixo. Essa parte de baixo é que vai estar mais próxima e vai receber mais pressão dessa diferença de pressão que o diafragma está gerando, como se fosse um vácuo, sabe? Então, o diafragma expande, ele cria uma pressão diferente para esse oxigênio ser absorvido, então, pelo seu pulmão. E aí, eu tenho uma maquete aqui, que eu fui professora de jardim por alguns anos, mostrar coisas assim visualmente, que eu acho que fica muito fácil da gente aprender, né? O meu cérebro tem ainda essa parte minha que gosta de ver para poder entender as coisas. Então, para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho o meu pulmão, tá? Aqui tem a caixa torácica. Adoro essa maquete.
Eu amo também. E aqui tem o diafragma. Isso aqui é o nosso diafragma aqui, tá? Então, observa como vai estar o pulmão. Desculpa que essa maquete ela tá meio baqueada já. Mas vê se vocês conseguem perceber o que acontece quando a gente respira, quando a gente expande. Olha para o pulmão, olha para essas bolinhas aqui, tá? Quando a gente inspira, ó, a bolinha vai encher. Expira, a bolinha esvazia. Inspira, a bolinha enche. Expira, a bolinha esvazia. Isso aqui é para a gente entender a diferença de pressão e por que é interessante que você trabalhe esse músculo, que é o seu diafragma. Por que é interessante esse músculo ser bem trabalhado? Porque quanto melhor você consegue essa expansão, melhor essa relação de pressão é e mais o seu pulmão vai absorver oxigênio. Tá? Ficou claro para vocês, gente? Alguém com alguma dúvida nessa parte? Sentiu sem ar, Vanessa? Importante. Vanessa, muito comum a gente se sentir sem ar no início, porque se você respirava num outro padrão, que de repente seria o padrão vertical, você vai ter uma certa dificuldade no início com esse movimento. A gente se sente sim sem ar, às vezes, tá? É questão de prática somente. Quanto mais você praticar... Dá até um cansaço, né, também. Quanto mais você praticar, mais fácil fica, tá bom? Ficou claro? Oi, Ana Cristina! Tudo bem? Tá, então essa é a primeira parte, tá, gente? Com a Camila, quando a gente fez a mentoria, eu passei para ela alguns exercícios que são extremamente fáceis de você fazer, tá? E são muito benéficos para a gente conseguir atingir essa expansão que eu acabei de falar. Porque, como a Vanessa acabou de dizer, ela fez esse exercício sem ar. Às vezes a gente sente sem ar também, porque na nossa consciência, a gente nunca tá querendo soltar essa área, né, em volta do abdômen. Ninguém quer, sabe? Tipo, a gente fica com essa coisa de, ai, tão olhando pra minha barriga, né? Minha barriga, parece que tô barriguda e tal. A gente fica com um pouco disso, sim. Mulheres, homens, todo mundo tem. Apesar da gente, às vezes, gente que não gosta de assumir, mas a gente tem, sim, isso de querer, de ter medo um pouco do julgamento do outro, de que as pessoas estão te olhando. Então, a gente fica o tempo todo tensionando essa musculatura do abdômen. A gente tá o tempo inteiro encolhendo a barriga, sabe? Então, isso é um fator que às vezes vai dificultar de você, numa primeira experiência, conseguir soltar de fato, conseguir liberar de fato os músculos que estão tensos ali, para que o seu diafragma consiga se expandir e se movimentar. Isso é um fator crucial, gente. Então, você está no conforto da sua casa, do seu abdômen, expande, porque também, se você consegue expandir essa musculatura, a sua contração na hora de uma foto, por exemplo, que você quiser contrair para ficar lá, ó, toda tchutchuca, você vai conseguir contrair mais, porque você consegue trabalhar essa relação de soltar e de contrair, de relaxar e de contrair o tempo todo, tá? Então, é muito importante. Para vocês, então, conseguirem relaxar um pouco mais essa região, não tá conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô muda para vocês? Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô, alô? Alguém ouvindo? Vocês conseguem me dar sinal? Vocês não estão me ouvindo? Tá me ouvindo? E a Camila? Gente, essa live tá muito louca. Tá. Beleza. Vocês estão me ouvindo? A Camila ficou no mudo de repente. Mas vamos lá, que eu quero conseguir passar essa questão para vocês. Então, a gente vai usar as nossas mãos, tá? Em volta da nossa costela. Então, você vai palpar aqui no osso do externo. O externo é esse osso aqui que a gente tem entre o peito, tá? Então, você vai colocar as suas mãos aqui, vai palpar essa região e vai caminhando com ela em volta da sua costela. E percebe essa sua região da costela. E aí, você pode palpar toda a região. Deixa eu descer a minha câmera mais um pouquinho. Toda essa região, ó, até lá atrás. Você vai palpar tudo até lá atrás.
sentido de criar um pouco de espaço, sabe? Observa esse espaço entre o osso da costela e o seu abdômen, a parede abdominal. Você vai palpando, tá? Isso é legal também você, de repente, fazer com alguém. Eu fiz isso numa prática que a gente teve num retiro aqui, no evento que teve sobre respiração. Um fazia no outro. E é legal também, às vezes, ter essa troca. Alguém fazer em você e você vai guiando essa pessoa, mas você também pode fazer isso com você mesmo, tá? Então, só palpando essa região, você já começa a ter uma atenção para essa área, tá? E começa a reconhecer essa região. Primeiro passo, que a gente falou lá no início. O primeiro passo é a observação. Porque o que você observa, você então reconhece, né? Então, você colocou a mão lá, apalpou, e aí você agora já sabe onde é a área que você consegue relaxar um pouquinho mais, tá? E aí, depois que você praticar esse exercício, você vai deitado, encostado aqui na cadeira mesmo, você faz uma inspiração pelo abdômen, coloca a sua mão ali, se você puder, tenta expandir essa área e relaxa. E aí o próximo passo, você vai se movimentar, vai movimentar a sua coluna, ó, para frente e para trás. Você vai fazendo esse movimento, tá? Para trás e para frente. Inspira e respira nessa posição. E aí uma coisa legal, isso parece bastante com o exercício da vaca e o gato, que a gente às vezes faz no chão, em 4 apoios, tá? Mas é uma maneira de você fazer ele sentado, um exercício super fácil. Você que trabalha sentado o dia inteiro, que tá no computador, ou que fica sentado o dia inteiro, você pode fazer esse movimento. É também uma forma de você fazer uma higiene da sua coluna, tá? E aí você vai fazer essa movimentação para trás e para frente. E agora que tá o detalhe. Você, quando fizer o movimento para frente, arredondando a coluna, você vai soltar a sua respiração. Ó, eu vou soltar pela boca para vocês observarem quando eu respiro e quando eu solto, tá? Então, ó, aqui soltei. Para trás. Inspirei, expande. Expira, soltando, ó, diminui. Inspira, expande. Expira, arredonda, a coluna diminui. Expira, enche a barriga. Quem praticou? Tá demorando bastante para carregar os comentários de vocês. Espero que vocês tenham conseguido praticar. Esse exercício por si só, gente, quem estiver praticando aí ou praticou, me dá um feedback aqui de como tá sendo para vocês. E aí, Vanessa, como foi? Ana, como foi para vocês? Ficou fácil? Ficou difícil? Heitor? Jaqueline? Ficou fácil? Ficou difícil para vocês de praticar? Marcelo? Isso, de início, pode parecer um pouco contraintuitivo, sabe? Tipo, aí você fala, ai, nossa, mas isso é estranho, não parece natural para mim. É porque às vezes o seu natural pode ter sido respirar o contrário disso por um tempo, tá? Então, paciência com o processo de vocês. É uma coisa que às vezes vai parecer estranho, mas você vai praticando. Ó, fácil, gostei. Que bom, que bom. Isso já é um sinal de que vocês estão tomando essa consciência corporal. E aí já facilita. Você já observa, reconhece, você então começa a ter controle disso, porque você agora sabe, ó, tá ali. A Camila e eu, numa das aulas, né, Camila, você vai poder falar que você tá muda. Eu posso falar o que eu quiser agora, que você não vai saber. 1 minuto?